Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje continuamos com o capítulo 22 de Lucas, um dos momentos mais intensos da vida de Jesus. Ele entra em agonia, reza ao Pai, é traído, preso e negado. É um trecho forte, mas cheio de amor e misericórdia. Então, fique comigo até o fim e permita que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então, se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você traiu o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: Parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida, disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: Por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês, e também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam: Quem foi que bateu em você? Adivinhe. E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei
se reuniram. Depois, mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então, você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus também sentiu angústia. Jesus ficou profundamente angustiado no Getsemane. Isso mostra que ele entende as nossas dores. Quando a sua alma estiver apertado, lembre-se, Jesus já passou por isso e venceu com oração. Mesmo na traição, há misericórdia. Jesus sabia que Judas o trairia com um beijo, mas mesmo assim o chamou pelo nome e ainda curou o soldado ferido. O amor de Jesus é tão grande que não desiste nem de quem o machuca. A oração fortalece na hora da prova. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus, ele orava. E é por isso que ele se mantém firme. Isso nos ensina que nos momentos difíceis da nossa vida, a nossa força está em rezar, não em fugir. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus, que cura Pedro, o negou 3 vezes, mas o olhar de Jesus o fez cair em si. Esse olhar não foi de condenação, mas de amor. Um olhar que diz: ainda te amo. Que a gente nunca tenha medo de voltar para Ele. As trevas parecem vencer, mas não vencem. Jesus, ele foi preso, zombado, espancado, mas nunca deixou de ser o Rei. Mesmo quando tudo parece perdido, a vitória de Deus já está sendo preparada no silêncio. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.